Mas a questão é o seguinte, tu ganhou bastante massa peitoral, né? Bastante. O ombro e Tudo, peito, na o ombro e verdade. braço, ganhou tudo, Tudo. cara. Ele tá crescendo muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Emagreci muito Emagreceu muito. Ele, cara, e cresci bastante também. ele tava com barrigão aqui. Parecia uma cadela grávida de 13 filhotinhos. Mas, cara, não sei o que, ele perdeu barriga, ele ganhou, cara, ganhou muito peito. Pode ver, ele tá com bolha, ele tá com um peito bem grande, ele tá em off, é lógico, né? Não tá definido, ele tá crescendo massa muscular, então tá comendo pra caramba. Mas, sim, tá com muito peito, bastante ombro e braço. E a gente tem medido ele, que é feito as aferências nele, ele tava crescendo muito rápido. E daí acontece o quê? Cara, não precisa me dizer para saber que tá pesando isso nele. Com Entendeu? certeza, né? E a tendência é que quanto mais ele treinar e mais ele continuar nesse projeto que ele está, mais peso ele vai colocar nessa parte superior dele. E daí acontece o quê? A projeção se vai fazer cada vez mais. E eu vi que quando a gente faz os treinos que vão, tipo assim, tem o free curl, que é uma rosca livre ali, alguns exercícios que ele faz projetado para frente, sempre tu sente, é o que sempre fala, né? Que não é o problema, não é o braço, é a lombar que pega, né? Terra, tudo. E não é só ele, não. A Aline, às vezes, faz alguns treinos e ela disse, sentia a lombar. E eu vejo que é uma coisa que a maioria das pessoas é a mesma coisa. Quando vai fazer algum treino que seja um pouco mais projetado, ou depende da angulação, o pessoal, tipo, sente a lombar. Daí eu vejo, cara, porque é uma coisa que ninguém fala. Esquece um pouco, né, Um pouco não, totalmente, né, talvez. Então, tem algum, eu vou trazer um apontamento aqui referente a uma publicação que foi feita já há um bom tempo, mostrando o funcionamento principalmente do paravertebral, a modo de conhecimento. O paravertebral, um tempo atrás, eles acreditavam que ele funcionava de maneira integral no funcionamento das costas. Toda ativação que tinha, ele era acionado, né? Ele ficava o tempo todo trabalhando. Alguns estudos de eletromiografia têm mostrado que o paravertebral ele funciona em rajadas, ou seja, ele não é um músculo que é feito para posicionamento, ele é um músculo para redirecionamento. Ou seja, o músculo que vai fazer a ação primária na lombar é o quadrado, que é um músculo grande, potente. O paravertebral ele vai funcionar quando? Quando ele precisa reorganizar a massa. Somente nesse caso. Né? Então a eletromiografia tem mostrado que o paravertebral ele só entra, ativa e relaxa. Tu pode Entra, explicar isso de ativa. uma forma, assim, ó, nem todos são atletas e nem todos são educadores ou fisioterapeutas. Tu pode explicar isso para o público aberto? Posso tentar. Onde é que é? Isso faz muito importante, porque eu sempre digo o seguinte, olha só, às vezes existem, eu não estou falando generalizando, mas existem alguns profissionais do meio que eles não batem tanto nessas necessidades de prioridade na questão da saúde, de correção, postural e tudo mais, enfim, e falam mais do mesmo, porque é o que muita gente, é o que todo mundo, o leigo quer saber. O leigo não tem digamos assim, a obrigação de entender dessas outras questões. Perfeito. E o que acontece? Todo mundo fala sempre sobre a mesma coisa. O que está faltando, às vezes, talvez sejam mais profissionais debatendo ali, falando sobre essas questões a pontos de saúde, priorizando ela e dando uma forçada nisso realmente. Então, acontece o quê? Eu acho que se faz necessário falar isso para o público leigo, para que eles tenham mais entendimento, para que daí eles cobrem e saibam analisar qual a seriedade profissional que vai atender eles, entendeu? Então explica para eles o que é o quadrado, o que é, e enfim, vai... Vamos lá, vamos tentar deixar isso de maneira mais clara. Até alguns professores meus, eles batem bastante nessa tecla, que nem todo mundo é profissional da saúde e tem a necessidade de entender. E diariamente na clínica, quando a gente avalia, a gente traz um termo um pouco mais não tão científico, justamente para que esse cliente ele possa também entender o que está acontecendo com o corpo dele. Até porque o principal interessado em entender o que está acontecendo é ele que está tendo uma alteração, né? Vamos lá. Toda a mecânica, toda a coluna ela é envolvida por musculaturas. Né? As musculaturas são a base do movimento. Quando uma pessoa se movimenta, ela ativa partes musculares.
Ou seja, quando você vai fazer um agachamento, quando você vai ao banheiro, quando você vai pegar um objeto, seja ele qual for do chão ou numa parte mais que você precisa utilizar os membros superiores, os braços, você vai utilizar musculaturas. Basicamente é isso. Nas costas, eu vou trazer assim, tá? Porque é mais fácil. Nas costas nós temos musculaturas específicas que são para proteção da coluna. Uma dessas é que a gente chama de quadrado lombar, que é uma musculatura bem importante, e nós temos algumas musculaturas que são mais profundas, que é o exemplo do paravertebral, os multífidos, que são musculaturas que ficam numa camada mais dentro Te assustou, né? da pele. Porque ele tá começando a fazer educação física agora. Aí ele falou, vai ter cada nome, eu te tipo, E o que acontece? Um tempo atrás eles imaginavam que essas musculaturas elas funcionavam de maneira constante, né? O tempo todo, quando nós estivéssemos em pé, essa musculatura estava acionada, principalmente o paravertebral e eretores, né? Os estudos novos, eles têm mostrado que não é bem assim que funciona. Parece que essa musculatura ela funciona em rajadas. Ou seja, num movimento específico, tem um músculo motor, que a gente chama que é um músculo primário, que ele vai fazer a ação desse movimento, mas tem um músculo secundário que vai fazer redirecionar. Ou seja, para que aquela pessoa não faça uma angulação maior do que ela pode, esse músculo aciona, redireciona. Ele é um limitador. Ele é um limitador. Isso, essa é a palavra. Ele é um limitador do movimento. Então ele vai ser acionado quando passar o limite. É a chave né? de segurança. A gente pode até fazer uma analogia aqui, ó, que fica até mais fácil de entender. Eu não sei se todo mundo já andou de avião, mas é uma analogia que eu costumo fazer para entender um pouco dessa dinâmica. O avião ele tem dois motores, né? Um motor grande, que é aquela parte, a turbina ali que fica exposta. Aquele motor lá, ele funciona como se fosse o músculo primário. Ele tem uma função de propulsão, ou seja, ele empurra o avião para frente. É isso que ele vai fazer. Mas como que o avião fica na linha? Os flaps. Né? Os flaps, que são as musculaturas secundárias, são os motores secundários. Quando o avião ele sai do direcionamento, ele aciona uma aba que tem na janela, nas asas do avião, para reorganizar. No corpo, pode ser parecido, a gente pode trazer essa analogia. Os músculos primários, que são músculos do movimento, eles têm a ação de potencializar, de levar o corpo para frente. Mas os músculos secundários, que são de reorganização, que são os limitadores, eles só são acionados quando sai do limite. Saiu do limite, esse músculo aciona e aí ele desliga. Como no avião, né? A turbina grande faz ele andar e as turbinas pequenas redirecionam. Então o corpo ele funciona dessa mesma forma. Quer dizer que essa parte ele é um limitador, ele é um redirecionador, ele direcionou, ele desliga para poupar na. Isso aí. E aí o que acontece, né? Em muitos casos, talvez no teu caso, Lucas, o que está pegando é porque esse músculo que é para acionar e desligar, ele está acionado o tempo todo. Né? Talvez tenha alguma disfunção, alguma alteração ali muscular que ele está fazendo ativar o paravertebral o tempo todo. Né? Eu já mencionei antes que o paravertebral em torno de 3 minutos ele fadiga. Se ele fica 8 horas de pé e o paravertebral está sendo usado o tempo todo, é óbvio que ele vai ter uma dor nessa região. Porque pode ser que ele ainda não encontrou como ele está ganhando massa, está projetando para frente, o paravertebral tem que ser mais acionado. Né? Então, ou seja, se não organizar as massas, ele vai sofrer o tempo todo. Então, ele precisa que esse músculo ele só seja acionado e desligue. Né? Então, esse também é um papel da fisioterapia, entender esse funcionamento muscular e reorganizar
né, tornar um equilíbrio, né, para esse corpo.